Amigo telespectador, saúdo-o em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele a quem eu amo, aquele que salvou-me, aquele que me libertou, me trouxe para a sua maravilhosa luz. Quero falar sobre um assunto que leva o nome de o fruto do Espírito. Está isso registrado na Epístola do Apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Você pode ler depois que você ouvir essa mensagem. Ele não fala frutos do Espírito, mas fala o fruto do Espírito. Eu tenho imaginado muitas vezes sobre este assunto. Eu imagino uma laranja. Eu pego uma laranja, descasco e vou encontrar vários gomos. Todos os gomos formam um fruto. Então, o fruto do Espírito também é assim. Existem várias qualidades no homem que o Espírito Santo produz. Amor, esperança, fé, e assim por diante. Vai mencionando um por um. Quer dizer, cada gomo tem o seu nome. De maneira que, para completar o fruto, tem que ter todas as coisas. A vida cristã somente pode ser vivida quando o homem começa a produzir o fruto do Espírito na sua própria vida. Quando Deus me chamou para pregar o Evangelho, Ele quis de mim a prova de que eu era salvo. Quando eu fui ordenado para o ministério pastoral, ou antes disto, para ser batizado, o pastor me perguntou se eu tinha tido experiência com Deus, se Jesus já habitava o meu coração. Eu tenho feito isso também com aqueles que vêm lá na minha igreja, se convertem e querem ser batizados. Eu pergunto, você teve um encontro com Jesus? Você ama Jesus? Você está disposto a contribuir, a assumir compromisso com Jesus? Se a pessoa disser que não, se disser que não tem certeza da vida eterna, eu digo, meu amigo, você vai esperar um pouco ainda, vai se preparar melhor, você vai frequentar a classe de doutrina para que você se firme bem e possa dar fruto que prove realmente que você é uma pessoa salva, regenerada, restaurada pelo poder do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa diz, eu estou preparado, agora sim eu entendo a palavra de Deus. Eu amo Jesus. Eu tenho certeza para onde eu vou. Eu tenho certeza que Deus me criou. Então, quem é que revela tudo isso? Porventura, seria a nossa inteligência? Seria o nosso conhecimento? Quem revela é o próprio Espírito Santo. Por isso disse Jesus, o nosso Senhor, quando Ele, o outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, ou o Espírito Santo, vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não me conhecem a mim. Da justiça porque vou para meu Pai. Existe uma justiça que Deus nos concede. Como diz lá o apóstolo, justificados, pois, pela fé, mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele nos justifica, Ele nos perdoa e nos salva. Então, nós temos que ser justificados por Deus para podermos dizer, agora sim, eu posso produzir fruto do Espírito, porque o Espírito Santo habita no meu coração. O povo de Israel conhecia a palavra de Deus através da lei de Moisés, escrito em tábuas de pedra. Porém, na palavra do profeta Jeremias e outros profetas, o Senhor prometeu que virá tempo em que Deus iria escrever a sua palavra não mais em pedras, mas na tábua do coração do homem.
para que o homem pudesse conhecer a Deus. No Antigo Testamento não se falava tanto no Espírito Santo, falava-se mais na obediência à palavra, falava que o homem deveria guiar-se pela orientação da lei. Mas quando chegou o tempo de Cristo, nós não vivemos mais sob a orientação da lei, mas sobre a orientação da graça de Cristo. Estamos na graça de Deus, podemos caminhar, podemos estar firmes, porque o fruto do Espírito está sendo produzido por nós. Se o Espírito Santo não estiver dentro do nosso coração, da nossa vida, jamais iremos amar o nosso semelhante, jamais teremos fé, jamais teremos esperança, jamais completaremos o fruto em nossa vida. Mas se Ele habita em nós, se Ele governa a nossa vida, nós podemos ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é falar novas línguas, falar língua estranha, não é profetizar. Tudo isso aconteceu no passado. Aliás, diz a Bíblia que viria o tempo em que essas coisas cessariam. Hoje nós vivemos na graça de Deus. E na graça de Deus temos condições de produzir o fruto do Espírito para provar ao mundo. Porque não basta dizer eu sou, eu tenho, eu acho, eu penso. Mas se você tem o Espírito, o cristão verdadeiro que tem o Espírito Santo na sua vida, ele faz diferença na sociedade onde vive. Ele é reconhecido onde vive. Eu tenho tido muitas vezes sido interrogado pelas pessoas a quem eu prego a palavra, se eu tenho provas de que eu sou um cristão verdadeiro, se eu tenho provas de que tenho o Espírito Santo na minha vida. Certo dia uma senhora a quem eu estava pregando o Evangelho me disse: pastor, por que quando eu leio a Bíblia, leio o Novo Testamento, eu não encontro tanta palavra que o Senhor tem para nos dizer? Como é que o Senhor consegue entender aquele texto que eu li, que eu não entendi coisa nenhuma? Eu digo logo: olha, Jesus Cristo disse à mulher samaritana: quem beber desta água tornará a ter sede, apontando para o poço de Jacó. Mas quem beber da água que eu lhe der, do seu interior rios de águas fluirão. Então, se você tem o Espírito Santo, se você tem o fruto do Espírito, do seu interior fluirão águas vivas para dessedentar aqueles que ouvem você. Que você possa ser inspirado por Deus, para que quem olhe para você, com quem você conversa, e que conversando possa perceber que da sua boca emanam coisas maravilhosas. Nunca me esqueço, um certo dia, eu era ainda jovem, muito jovem, eu vi um pregador pregar, ele era meio sem dentes, mas pregava a palavra de Deus. Eu sentia que aquelas palavras vinham de um coração diferente, um coração puro, me traziam uma edificação. Ele não era bonito fisicamente, mas tornava-se bonito quando pregava a palavra de Deus. Certo dia eu estava num jardim, lá em Pelotas, havia uma reunião de um grupo de pessoas religiosas pregando o Evangelho. E lá estava uma jovem, lá no meio do círculo, anunciando a palavra de Deus. Eu olhei bem no rosto dela, ela pregando a palavra, seu rosto estava transfigurando. Era um rosto bonito, um rosto maravilhoso. Ela estava cheia do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. Depois que ela terminou de pregar, veio junto do meu lado, olhei para ela, não era mais aquela moça, era diferente. É que, sendo usado por Deus, a pessoa se transfigura, a pessoa se torna bonita, maravilhosa. Você tem visto alguma vez na sua vida, ao ouvir pregação do Evangelho, que certas pessoas se transfiguram quando você ouve pregar a palavra? Por quê? Ele tem fruto do Espírito, ele está cheio do Espírito Santo e pode transfigurar diante do público para mostrar que a palavra que ele está pregando é a palavra de Deus, é a palavra que edifica, a palavra que transforma a vida do ser humano. Você já foi transformado pelo poder da palavra? Volte-se para Deus
e seja cheio do Espírito Santo e produza o fruto do Espírito Santo. Amém.